Então, daí eu cheguei pra guia, né? Que foi a pergunta difícil que eu fiz pra ela. Na verdade, não é nem tão difícil, né? Eu falei assim, tem alguma coisa que você acha que já foi decidido pelo Kim Jong-un, ou pelo Kim Jong-il, ou pelo Kim Il-sung, ou pelo partido? Alguma decisão do governo que você acha que não foi adequada, que não foi boa? Ela, de jeito nenhum. Eu falei, isso não existe. Falou, todas as decisões dele, tudo que eles fazem em prol do... Me deu um sermão. É tudo em prol do povo, porque eles abrem mão de tudo pelo povo, tudo que eles fazem... Tá bom, entendi. Porque aonde eu queria chegar? Eu queria chegar nos campos de concentração. Que? Tem campo de concentração? Tem. Cerca de 200 mil norte-coreanos vivem em campos de concentração atualmente lá na Coreia do Norte. E eu queria chegar nessa pergunta. Só que para eu chegar nessa pergunta, eu tinha que falar se tem gente que discorda do governo, o que acontece com essas pessoas que discordam, para onde que elas vão, para tentar chegar no assunto do... Mas assim, ela rechaçou aqui. Não consegui passar daqui. Não, ninguém discorda. Todo mundo concorda. Eu falei, tá bom. Então tá, né? Você consegue imaginar um país onde 100% da população concorda com tudo que o governo faz? Claro que não, né? Entendeu? Mas tem brasileiro que acredita nisso. Entendeu? Tem a galera entusiasta, eles acreditam nisso. Que todo mundo lá... as eleições lá, a última eleição que teve 99,97% de participação do povo. E eu posso explicar um pouquinho melhor como é que funciona o processo eleitoral lá. 100% dos votos foram para o candidato do partido. Você consegue imaginar uma eleição com 100% dos votos para um partido? Você sabe por quê? Por quê? Porque é candidato único na cédula. Ué? E pra que tem eleição, então? É só pra ter, tivemos eleição. Os posters deles, que nem aqui quando tem eleição, é tipo, vote em fulano, vote em fulano. Os posters deles é assim, vote sim. Por quê? Eles recebem uma cédula. É tipo um plebiscito. É quase um plebiscito, só que você só tem a opção do sim. Não tem o não na cédula? Não, porque assim, é mais ou menos o seguinte, olha, pra essa província aqui, é mais ou menos o seguinte, imagina, tipo, pra cidade de São Paulo, imagina uma eleição legislativa, tá? Pra deputado estadual, aqui em São Paulo, nós temos o Vilela. Vilela 1. Vilela. Na cédula vem escrito Vilela. Só. A cédula de votação, um nome já escrito. A pessoa ela vai lá, ela cata a cédula de votação, põe na urna. Eu juro por Deus. Falando sério. É isso. Que absurdo. E eu tenho no meu blog lá, tá? No meu Twitter, eu coloco foto dessa cédula, como é que é e tal. Então, assim, o partido determina quais são os candidatos para cada lugar, né? E as pessoas vão lá para votar sim. Para que serve a eleição lá? Você fala, peraí, o partido já decidiu? Para que o pessoal vai fazer essa patifaria de ir lá votar sim? Primeiro, porque eles querem dar uma certa legitimidade para as decisões do partido e dar um ar de democracia. Nós temos eleições. Então eu falo, não, lá tem eleição, o pessoal vota. Tem, lógico que tem. Tá. Se o cara quiser votar não, o que acontece com ele? O que ele tem que fazer? O que eu ia falar? Se ele quiser votar não, ele tem que pedir uma caneta lá pro mesário, no caso, riscar na cédula o nome do cara lá que está lá no candidato e colocar na urna não. Quantas pessoas fazem isso? 0. Claro. Então você acha que 100% da população concorda com tudo que o governo decide? Estatisticamente falando, é estúpido pensar isso. É estúpido. Mas acreditam que sim. Tem muita gente que acredita que sim. Um outro ponto importante é que assim, isso também é uma forma de você testar a dedicação das pessoas em relação ao regime. Então, lembra que eu te falei que as pessoas elas são vigiadas o tempo todo. E elas são vigiadas pelos próprios cidadãos. Em cada comunidade, que eles chamam de imambã, alguma coisa assim, você tem um líder de cada... Como se fosse da vila, tá? Sim. Você tem um líder daquela vila. E esse líder é quem ele vigia a vida das pessoas e outras pessoas trazem informações para ele sobre a vida das pessoas. Então alguém pode falar assim, olha, outro dia eu passei ali, eu vi o Vilela conversando lá e ele não estava muito feliz com a última decisão do partido lá em relação a tal coisa. É assim.
Aí fala, o Vilela falou isso, tá bom. O Lê... Entendeu? Aí faz uma anotaçãozinha ali pra você. Você vai pra cadeia? Não vai, dependendo da gravidade que você fez. Mas você vai ficando marcado. Lembra que eu te falei que tudo é uma questão que você vai construindo. E a mesma coisa pro norte-coreano. Ele precisa mostrar pra sociedade, pra todo mundo, ele precisa mostrar uma total dedicação pro governo o tempo todo. Então, no dia da eleição, o pessoal vai com a melhor roupa, eles fazem festa, músicas e danças. Que assim, chega a ser, pra gente, chega a ser meio patético. Você fala, gente, as pessoas estão comemorando porque elas podem votar sim. Caramba. Mas por quê? Porque isso, o que acontece? Eles querem mostrar o quanto eles são dedicados pro governo. O quanto que eles são dedicados pro regime. O quanto que eles aprovam tudo que o partido está fazendo. Por que eles fazem isso? Porque a vida deles depende disso. O que eles vão comer, onde eles vão morar, se o filho vai poder ir para a escola, para a faculdade ou não, que tipo de profissão o filho vai poder ter. Toda a vida dele depende disso. Depende principalmente da sua ancestralidade. Como é aí assim? que entra o tal do... Sobrenome? Não, é o Songbun. O Songbun é um sistema de castas que tem na Coreia do Norte, que divide a sociedade em alguns grupos, baseados no histórico da família dele em relação à dedicação para o regime comunista, e também, de uma certa maneira, nas atitudes dele no dia a dia hoje. O peso histórico é muito maior do que o que você faz. Ah, é? Se meu vô... Se você ter... exemplo. Vamos supor que você teve um vô que durante a Guerra da Coreia, ele lutou do lado do sul. Acabou a guerra, por alguma razão ele acabou ficando no norte. Tá? E descobrem que assim, a sua vida vai ser uma desgraça. Mesmo que foi meu avô. Seu avô. Você fala, mas não concordo com nada disso. É seu avô. Caramba. Existe eles acreditam, isso vem do confucionismo, que determinadas coisas elas estão no sangue e elas duram até a terceira geração. Então, se o seu avô ele teve uma atitude antirrevolucionária, capitalista, se ele era um presbítero de uma igreja, por exemplo, metodista, sei lá, qualquer coisa, fala, opa, tá no seu sangue isso. Então você tem essa inclinação. Se você tem essa inclinação, já vamos separar ele da sociedade para andar ruim. Aí é campo de concentração ou não? Aí que acontece? Eles vão analisar, porque esse sistema de Songbun, ele começou logo quando o país foi criado. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945. A Coreia era uma península inteira que fazia parte, era uma colônia do Império Japonês. O Império Japonês perdeu a guerra. Estados Unidos estava lutando no Pacífico, tinha tropas no sul. A Rússia, a União Soviética, estava lutando no norte, na Europa, tinha tropas na região norte. Então você tinha os Estados Unidos ocupando parte do sul da Península Coreana, porque estava lutando no Pacífico, e a Rússia, porque tinha interesse por aquele pedacinho ali, obviamente, porque os Estados Unidos naquele... Se você olhar no mapa, você vai ver quanto que a Península Coreana é importante para a China e para a Rússia. E na época a União Soviética falou, opa, já vamos ocupar por aqui, vamos ficar por aqui. Quando acabou a Segunda Guerra, o que aconteceu? A União Soviética foi lá e pegou Kim Il-sung, que já era um cara conhecido, revolucionário, que já tinha lutado na guerra do Japão. Quando a Coreia perdeu a guerra para o Japão, já tinha lutado nessa guerra, já era um nome conhecido. Mas ele morava na Rússia, ele tinha inclusive se filiado ao Partido Comunista Chinês, mas ele foi para a Rússia, foi treinar com o Exército Vermelho, e ele foi todo treinado por Stalin para ocupar a Coreia inteira. E os Estados Unidos, que estavam no sul, falou, opa, a gente quer colocar alguém da gente aqui. E aí ficou aquele impasse. E aí, como é que a gente faz? Estados Unidos ajudou a fazer uma eleição para decidir o presidente da Coreia como um todo no sul, e a União Soviética pôs Kim Il-sung lá em cima, fez uma eleição nos moldes socialistas, que é aquela eleição com uma cédula só, fez uma eleição lá, foi eleito Kim Il-sung, todo mundo disse sim, era o que tinha, mas o pessoal do norte. E o pessoal do sul elegeu outro presidente. Ou seja, a Península Coreana tinha 2 presidentes. Caramba. Um presidente que veio
movido ali pela ocupação do sul americana e outro da ocupação do norte da União Soviética. Isso deu ruim. O que aconteceu? Falou, bom, vai ficar... isso foi até... daí, bom, cada um foi levando se reivindicando, a gente quer isso, mas você tinha uma linha de corte, que era o paralelo 38, que delimitava. Falei, então vamos deixar daqui para cima fica a gente, daqui para baixo ficam vocês. Vamos separar assim até a gente decidir o que a gente faz. Mais ou menos, estou encurtando a história. Chegou um determinado momento que Kim Il-sung resolveu invadir o sul. Quando ele resolveu invadir o sul, é que começou a guerra da Coreia, e que foi um desastre para todo mundo aquela guerra da Coreia. Mas entre 1945, que foi quando acabou a guerra, e 1948, imagina que toda aquela área do norte, ela estava, assim como a do sul, ela era ocupada basicamente por japoneses, né, porque era uma colônia extrativista japonesa, mas você tinha muitos comerciantes e fazendeiros coreanos que tinham negócios com os japoneses, né? Não era todo mundo escravo de japonês, você tinha muitos coreanos que tinham seus negócios ali. Só que você entrou ali agora no regime comunista. O regime comunista é o seguinte, filhão, não tem propriedade privada e você que é capitalista, você está ferrado. Por quê? Porque você é um câncer para o novo regime que a gente quer colocar. E aí o que eles fizeram? Eles tomaram tudo. Tomaram casas, tomaram prédios, tomaram fazendas, tomaram tudo. E acabou com todo o regime e a ordem que existia em termos de estrutura política. Então, assim, você imagina que não tinha, por exemplo, quem que ia cuidar do, sei lá, do trânsito, da justiça, das escolas. Você tem toda uma burocracia para lidar. Bom, o que eles fizeram? Eles falaram, bom, a gente precisa colocar gente da gente para assumir esses cargos. Tiramos todos os capitalistas daqui. Uns a gente já matou, outros fugiram, porque já fugiram para o sul. Uns a gente tá por aqui, vamos colocar eles numa cidadezinha menor até a gente ver o que a gente faz com eles. Mas a gente tem que ocupar essa burocracia. Quem que vai coordenar essa fábrica? Quem que vai coordenar isso aqui? Quem vai coordenar esse bairro? Quem que vai ser o vereador, o deputado? Quem que vai ser? A gente precisa colocar a gente da gente. E aí que eles fizeram? Eles falaram, bom, vamos ter que pegar o seguinte. Quem que tem vínculo com quem lutou, por exemplo, na Guerra do Japão? Né? Quando o Japão tomou a Península Coreana, houve uma guerra. A Coreia perdeu essa guerra, por isso que virou colônia do Império Japonês. E ele falou, bom, quem que vai agora assumir esses cargos? Bom, quem tinha um histórico de ter lutado na Guerra do Japão, quem mostra que, na prática, que acredita nos ideais comunistas. E aí você foi criando uma receita, digamos assim, de quem deve ocupar esses pontos chaves na burocracia do Estado ali naquela região. E com isso, um monte de gente foi embora, uns expulsos, né, outros morreram nesse processo, mas um monte de gente começou a assumir. E nesse processo, eles tinham uma ficha, que eu tenho até no meu blog lá, eu tenho um post lá que eu mostro uma foto dessa ficha. E que dentro dessa ficha está escrito exatamente a palavra Songbun. E o que Songbun significa? Significa ingrediente, significa do que você é feito. Ah, tá. Que é uma forma de se explicar o seu histórico. Tipo, quem que é o Vilela? Do que ele é feito? Você é feito da sua história, de onde você nasceu, da sua família, das referências. É isso que você é. Então, ali tinham algumas colunas que iam marcando. O perfil dele é um perfil para trabalho braçal, para isso, para aquilo. Como que era ele, como que era a família dele, que ele concorda com o comunismo, não concorda. E isso foi criando uma forma de você dividir e você segmentar a sociedade entre aqueles que concordam com o regime e aqueles que não concordam. Entendi. E isso foi, ao longo do tempo, isso eu tô falando desde 1948, mas ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo, foram criando várias outras formas de se manter esse banco de dados atualizado. É óbvio que isso não é público, óbvio que um monte de gente nem sabe que isso de fato existe, principalmente o norte-coreano que vive no meio do mato lá, que boa parte dos desertores são as pessoas mais simples mesmo, são as pessoas bem informadas e estudadas, né? Esse cara não sabe porque que ele mora no meio do mato
e ficar colhendo capim o dia inteiro, ele não sabe. Ele só sabe que ele não pode sair dali. Ele não sabe por quê? Ele só sabe que ele não pode sair dali, mas ele não sabe exatamente. Ele não sabe como que a sociedade está dividida. Muita gente sabe. Ninguém veio para ele falar. Então, quando a ONU fez um estudo em 2014, entrevistando mais de 300 norte-coreanos, desses 70 tem gravação em vídeo disponível na internet, de todas as audiências que foram feitas com eles. Muitos deles falaram que sabiam desse sistema e como que ele funcionava. Muitos deles falaram que não tinham muita noção disso, porque, como eu falei, pessoas mais simples, né? Se você for agora no interior de uma cidade simples, sei lá, do norte, nordeste, de qualquer outra cidade, pessoal mais humilde, a pessoa não tem muita noção, porque ela tá, né? Tudo bem que hoje a gente tem mais acesso, tal, mas você imagina isso para a Coreia do Norte que na internet tem. Então, assim, as pessoas elas ficam muito vendidas a uma ninharinha ali de informação que chega para ela. E ela não entende, ela sabe que ela nasceu ali, que o pai dele também nasceu ali, e a vida é essa. É essa. Né? E aí foram feitas essas atualizações, e assim, são 51 categorias mais ou menos. 51? 51 categorias, divididas em praticamente 3 grandes blocos. Do que tem mais direitos para o que tem menos. Daquele que é mais dedicado para o governo, daquele que é menos dedicado para o governo. Entendi. Então, por exemplo, e esses 51 são divididos, você pode agrupar em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, que são os chamados os amigáveis, que são aqueles, a elite. Então é aquele que eu falei, que teve um parente que lutou na guerra, ou que ele já é do partido, a família dele é do partido há muito tempo e tal. Você tem os neutros, que são aqueles do meio, que eles chamam também de vacilantes. Vacilantes por quê? Porque ele está no meio, mas ele pode dar uma escorregadinha para lá ou para cá. Então a gente tem que dar uma monitoradinha nele. Primeiro grupo ainda? Não, o primeiro grupo é dos amigáveis. Só isso aí? Que é a elite. Tá? Fechado total com o governo. Fechado total com o governo. Aí você tem outro grupo, que é a maior massa, que são os vacilantes, os neutros. Que é aquele que ele nem tem um histórico significativo de apoio ao comunismo, mas também não tem um histórico ruim. Entendi. Era um trabalhador comum, sem muita relevância. O avô dele, trabalhava numa lavoura, mas não era nem rico, nem pobre demais, nem se envolvia com política. Cara neutro. E você tem os hostis. Quem são esses hostis? É aquele que tem um histórico na família de deserção, de algum religioso, de lutou do lado errado na guerra, de comerciante, fazendeiro. Ou seja, ele era ou capitalista, ou seja, aquilo que vai antagonizar com os princípios e a ideologia comunista. Entendi. E o que eles fazem? Como que isso funciona na prática na sociedade? Esse grupo dos amigáveis, eles vão ter acesso às coisas que os vacilantes não têm. E os vacilantes vão ter acesso às coisas que esses hostis não vão ter. E os hostis mais complicados, ou seja, aqueles que têm um histórico muito mais pesado, digamos assim, em termos da família ou da vida da família dele ou da família dele, tá? Esse ele vai para essas cidades, campos de concentração. Então, quando a gente está falando desses campos de concentração norte-coreanos, não são exatamente tipo aquelas cabaninhas ou tendas, né? É uma cidade. É uma cidade fortificada, cercada. Murada? É cercada, né? Cercada, com vigiada, ninguém pode sair dali. Nossa. E lá é trabalho forçado, 12 horas por dia, todo dia. Pesado. Trabalho pesado. Tem execuções a ermo, tem denúncias de morte por inanição, tem denúncias de estupro, de tortura, todo tipo. Foi um norte-coreano que contou? Não, você encontra rodo norte-coreano contando esse tipo de relato. Poucos conseguiram fugir desses campos de concentração, mas esses conseguiram. Inclusive, você encontra até foto e vídeo, é raro, mas você encontra foto e vídeo disso na internet. Não é fácil, mas você encontra. E há alguns até recentes, agora de 2015, você encontra. E essas pessoas elas vivem em cidades com 50 mil habitantes. Só que é uma cidade que eles vão trabalhar lá numa pedreira ou numa fábrica e vão ter a vida deles lá. Tem um hospitalzinho, tem alguma coisinha ali e tal, mas é um campo de concentração porque a pessoa não pode sair de lá, não tem acesso a nada. E uma coisa, tem muita gente que nasce lá. Putz, já nasce dentro do campo nasce de concentração. E vive lá. Por quê? Porque o pai dele, o avô dele, foi para lá. E ele não tem ideia do que é o resto do mundo. Caramba,
Ele vai... Vai viver lá. Vai viver lá. Vai viver lá pro resto da Não vida. vai ter nem a chance Não vai ter nem a chance. Nem a chance. Cara, que E triste. tem uma coisa também. Essa questão da família, ela é muito forte na Coreia do Norte. Porque vamos supor que hoje um norte-coreano ele é pego, por exemplo, se envolvendo com algum tipo de crime político, do tipo, tentando organizar algum tipo de motim, ou de, sei lá, de protesto, ou qualquer coisa desse gênero, ele vai preso e muitas vezes a família dele vai presa. Mulher, filho, vai todo mundo. Não importa, o cara Não, fez às vezes o tio, vai a família. Nossa. Então, por quê? Lá eles vivem, as famílias elas vivem é um núcleo familiar, né? Então, você tem uma casa simples, de 2 cômodos, ela pode abrigar até 8 pessoas. Que é uma casa oferecida pelo Estado. Tá. Né? Então, quando chega 8 pessoas na casa, então você imagina, tem um casal, esse casal teve um filho, depois tem outro filho, esse filho casou, outro... Deu 8 pessoas, a casa encheu, aí eles podem requisitar para o governo para poder entrar numa fila, para poder, na próxima vez que tiver um sorteio de uma casa, tal, no novo lançamento, tal, eles poderem ter a casa deles, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu filmei, que eu ficava assistindo a TV norte-coreana à noite, no quarto, e eu vi alguns vídeos lá dessas entregas dessas casas. Eles fazem uma festa, e tudo a entrega das casas e tal. E foi até engraçado, teve uma ocasião que a gente estava conversando com a guia, e falando dessas coisas, de como que funciona fora da Coreia do Norte e tal, porque ela lida com tudo isso o tempo todo, então naturalmente ela tem mais noção do que acontece fora da Coreia do Norte. Mas mesmo assim, rolou uns papos ali que foi bem curioso a reação dela em relação às coisas no resto do mundo. E a gente tava falando que tipo, aqui a gente paga, né? Eu falei, até chutei baixo, falei, a gente paga uns 30% de imposto, e a gente chutei baixo, né? Mas mesmo assim, se a gente quiser ter uma educação, a gente tem que pagar de qualidade. Se quiser ter... A gente tem a pública, mas se você quiser uma de qualidade, você vai ter que pagar. Saúde é a mesma coisa. Casa você tem que comprar. Daí sabe o que ela falou pra mim? Então vem pra cá. Porque claro, aqui você não paga nada de imposto e o Estado te dá tudo. Dá comida, habitação, saúde. Paraíso. Daí você fala, pô, eu vou pagar 0 de imposto e o Estado me dá tudo. É lindo, né? Só que assim, da onde vem o dinheiro do Estado? Da onde vem o dinheiro do Estado? Do seu trabalho. Não é que você não paga imposto. Você não recebe que 100% nada. Do seu trabalho é imposto. Entendeu? Só que assim... Imagina, Lene, a gente trampando aqui, não ganha nada. Nada. E o governo dá a comida que o governo decide, né? Eu não posso comprar o que eu quero. Você até pode, porque você tem um saláriozinho. Você tem um salário? Você tem um saláriozinho pequeno, tá? Seria alguma coisa... Dependendo do lugar, tá? Depende do lugar, depende da profissão... Se é em Pyongyang é mais, se é numa cidadezinha no raio do mundo é muito menos. Mas seria alguma coisa em torno de uns $30, mais ou menos. Por mês? Por mês, E o resto? O resto é o governo que vai dar. Só que o que o governo dá é mais ou menos, dependendo da sua profissão, dependendo do que você faz, alguma coisa em termos de 300 gramas por dia de comida. Quanto que é 300 gramas? É pouco, não é? Pouquíssimo, né? Quanto será que eu como? Então assim, umas 150, 200 gramas na hora do almoço. 150 gramas no almoço? Imagina. Não. Quanto que a gente come normal? Meu prato no almoço, que é pequeno, fica na casa de umas 300, 350 gramas. E lá é por dia? Por dia, 300 gramas. A gente tá falando de grão cru, tá? De grão cru. Lógico que a hora que você vai preparar, ele vai absorver água, vai ficar um pouco mais pesado. Mas é isso que tem por dia para as pessoas, de vegetais. Não importa se é gordo, magro, se é velho... Não, o único gordo que tem lá é Kim Jong-un. Não tem outro gordo. Não tem gordo? Você não vê gordo na rua? Você não vê gordo na rua. Não vi uma pessoa com uma barriguinha. Sério? Você não vê. Isso porque eu tô falando de Pyongyang. Eu fui para outras cidades lá também, que eles me levaram, mas você não vê obeso ou sobrepeso, nem obeso. Nem sobrepeso. Você não vê. Você não vê. Você não vê. Eu tenho vídeo pra caramba, foto pra caramba, você não vê. Porque alguém que quer comer muito não tem como também, né? Você até engorda com arroz, entendeu? Então, mas chocolate. Não, você encontra pra turista. Não, até tem os chocolatezinhos deles lá que eu comprei lá e tal. Mas assim, com o dinheirinho que a pessoa tem, ele até pode comprar algumas coisas dessas. Mas o que a gente tem que entender, e isso é muito importante, e até continua a ideia lá do Songbun que eu tava falando. Pyongyang, que é a capital, é uma cidade vitrine. Essa cidade é o seguinte, mais de 80% de quem mora lá é daquela
elite, dos amigáveis. Do primeiro grupo lá. Por quê? Porque é um privilégio morar lá. Aí você fala, o cara que mora no raio do interiorzão lá de Pyongyang, da Coreia do Norte, vai falar, vou mudar para Pyongyang e vou tentar a vida lá. Certo. E de igual uma pessoa que às vezes tem uma vida mais difícil no interior de algum outro estado aqui do Brasil, e falar, vou tentar a vida no Rio, em Minas, São Paulo. Lá parece ter mais oportunidade. O que o cara faz? Levanta um dinheiro, compra a passagem, vem aqui, cara e coragem, aluga um lugarzinho e se vira. Lá não. Se você quiser ir para Pyongyang de turista, você tem que pedir autorização do governo. É tipo aqui, você fala, eu quero ir em Osasco, você tem que pedir autorização do governo. Para ir em Osasco eu preciso ir. Para ir em Osasco, tem que pedir autorização do governo. E Por quê? quem me falou isso? A própria guia. Porque tem gente também que questiona, fala que não é bem assim, mas a guia me falou Ela isso. falou? Ela falou. Porque eu perguntei, eu fiz exatamente essa pergunta. Se uma pessoa que mora numa outra cidade quer vir para Pyongyang, ela pode vir? Ela falou, pode. Eu falei, mas ela vai lá, compra passagem e vem? Não. Ela tem que requisitar uma autorização do governo. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, que ela tem que ter um motivo para ir para lá. Ué? Falei, o motivo quero ir. Então, mas ela falou, mesmo que seja para turismo. Tipo, você tá nas suas férias, que eles têm lá 15 dias de férias. Não, que alguém vai fazer turismo em Osasco. Não é isso que eu tô falando. Mas né? Não sei, seria a sua opção. Sua opção, tipo, você tá com a graninha. Você vai para Osasco? Quem nunca, né? Carapicuíba. Diadema, onde eu morei 2 anos. Pô, passei em Diadema. Não pode. E aí, sim, você tem que pedir uma autorização. E aí eles vão perguntar exatamente, mas por que você quer ir para lá? Você fala, porque eu quero tentar a vida lá. Você fala, meu amigo, você pode ir, mas você não vai ter emprego lá. Por quê? Porque o emprego é dado pelo governo. A moradia é dada pelo governo. Você vai morar onde? Você vai trabalhar onde? Entende como a coisa é amarrada? Entendi. E aí, o que a guia falou? Ela falou assim, as pessoas têm que pedir. Eu falei, mas as pessoas... Eu falei, em geral, as pessoas aqui, elas são muito caseiras mesmo. Elas gostam de continuar onde elas nasceram. É que ela não tem muita opção, entendeu? Então, assim, você podou com uma burocracia, você desestimulou. Estamos falando de cidade, não estou Sem contar falando de outro lembre-se de novo aquilo que eu sempre falo. Você chegar lá para um oficial lá da sua comunidade e falar... Eu quero sair daqui. Por quê? Você já não tá feliz uma aqui? Luzinha, né? Você não tá feliz aqui? Não, eu tô feliz, mas eu queria comer um cachorro quente lá em Osasco. Entendeu? Então, assim, esse tipo de problema a pessoa não quer ter. Então, ela fica quietinha no lugar dela, não gera problema. Se alguém perguntar, ela tá adorando tudo. Por quê? Porque se a coisa começar a complicar para ela, naquele mês ela não vai ter brócolis. Entendeu? Tipo, a comida dela vai ser limitada. As oportunidades zero, tipo, seu filho, vai poder estudar nessa escola, nessa daqui não. Ir para a faculdade Kim Il-sung, a Universidade Kim Il-sung em Pyongyang, nem pensar. Né? Então, assim, Pyongyang é a cidade vitrine, é a cidade da elite. 80% de quem está lá é amigável, é elite. Os outros 20% estão entre os vacilantes ali para alguns trabalhos um pouco mais braçais e tudo mais. E mais de 90% de quem mora em Pyongyang ou é do partido, que é o partido que controla o país, é o partido único, ou ele é filho de alguém que é filiado ao partido, ou ele está em processo de admissão para ser do partido. Então, assim, praticamente é uma cidade inteira de todo mundo do partido.